Na- no segundo episódio do programa O Entrevistador, o meu convidado é o professor Vasco Queiroz Araújo, professor de Filosofia na Escola Secundária de Vozela. Um professor de Filosofia tende a ter mais perguntas ou mais respostas? Ora, boa tarde, Paulo, obrigado por este convite. Creio que sabes que para mim é um gosto falar sempre contigo. Esta circunstância é um pouco diferente por causa de estarmos a falar aqui para este apetrecho, mas é com gosto que te respondo. A primeira consideração que eu faria sobre essa pergunta é que ela é muito interessante, é muito pertinente. Se eu, como professor de filosofia, acho que tenho mais respostas ou mais perguntas, eu diria que, em princípio, deveria ter mais perguntas que respostas se estiver a cumprir minimamente com o meu papel. Mas a tentação de dar respostas, até porque às vezes há alunos muito ávidos de ter algum tipo de resposta, mesmo que elas precisem depois de ser revistas, é muito grande. Eu diria que muitas vezes dou também bastantes respostas, mais do que aquelas que gostaria de dar, porque eu acho que as perguntas são, de facto, o mais importante em filosofia e são aquilo que verdadeiramente permanece. Digo muitas vezes aos alunos que a questão em filosofia não é tanto a de não haver respostas para as perguntas fundamentais. A questão é que, em geral, as respostas que vamos construindo são insuficientes e insatisfatórias para responder cabalmente às perguntas que são fundamentais. Pronto. E acho que vai longa assim a resposta. Henri Thoriot, um filósofo americano do século XIX, julgo, disse naquele tempo que nos dias de hoje existem professores de filosofia e não filósofos. Parece-me que esta frase tende a ser ou é um pouco atual. Porque é que, se é que acha, porque é que acha que hoje em dia já não há filósofos? Se as perguntas forem sempre assim a crescer com este nível, já valem só por si. É uma belíssima pergunta também. Não sei se sei responder a ela, lá está. Será um daqueles casos em que a pergunta provavelmente deve permanecer o tempo suficiente para amadurecermos algumas respostas para ela, mas acho, ou permito-me dizer, talvez o seguinte: de facto, há uma diferença importante entre ser-se filósofo e ser-se professor de filosofia. Ser professor de filosofia é, digamos, uma condição que está dependente da obtenção de um curso universitário, presume-se que razoavelmente bem tirado, que nos dá, digamos assim, o grau académico, a circunstância, para podermos exercer profissionalmente e sermos remunerados, ainda que não especialmente bem remunerados, para, numa escola secundária ou outra, podermos exercer esta atividade. E, portanto, é uma coisa que se faz a horas, com horário, com turmas atribuídas, entre X horas e X horas. Digamos que isto é a filosofia profissionalizada. Ser-se filósofo, eu diria que é uma condição também que excede em muito a condição de mero professor de filosofia, por mais respeito que tenha por essa condição. Neste sentido, o indivíduo pode ser filósofo sem ser professor de filosofia, sem ter tido uma formação académica numa determinada área, talvez pela razão de que ser filósofo implica uma determinada forma de estar e de ser, uma determinada atitude perante a vida, que se presume ser razoavelmente sábia, razoavelmente cética,
uma consciência talvez muito aguda, ou particularmente aguda, da nossa fragilidade, da nossa finitude, da nossa impotência. E desse ponto de vista não é uma coisa que se compadeça com o horário das 9 às 5 ou de uma aula para a outra. Acho que é uma condição que está aberta a todos nós, felizmente, e que não se esgota na circunstância de professor de filosofia. E sim, concordaria com esse autor na ideia de que há mais falta hoje, provavelmente, de filósofos do que propriamente de professores de filosofia, sim. Por ser professor, faz parte de um dos pilares mais importantes para um país, que é a educação. Como é que vê, e claro que isto é muito subjetivo, como é que vê esta aparente falta de aposta na educação por parte dos que mandam nisto tudo? Para não estar sempre a elogiar as perguntas, já é a terceira vez que o faço, a ver se me abstenho agora de o fazer e tento só responder às perguntas. Há muitas razões, provavelmente, para isso. Algumas razões são tão prosaicas quanto a falta de dinheiro. Se o dinheiro, sendo finito, se vai para umas coisas, nomeadamente para resgate a bancos, entre outros canais, depois não há para outros bens. Queixamos-nos na educação, queixam-se na saúde, há queixas na justiça, nas infraestruturas, a variedíssimos níveis. Basicamente tem que ver com isso. O dinheiro é finito, o bolo é finito, e se a gente corta fatias muito largas para determinados setores, faltam para outros. Assim sendo, creio que, não obstante isso, a educação e a saúde, claro que no caso da educação estarei a falar em causa própria e, portanto, os hipotéticos ouvintes desta nossa conversação terão de tomar isso em consideração, mas são efetivamente pilares da nossa sociedade, isto é uma evidência, e um país que desinvista da educação, da saúde, da justiça, fica definitivamente manco. São setores que são fundamentais para o progresso, para a riqueza, para a nobreza de um país. Sobre isso não há muitas dúvidas e creio que é uma evidência, digamos assim. Um dos seus sobrenomes, Araújo, deriva da palavra araúja, que é um tipo de árvore, uma árvore. Em tempos, o professor manifestou-se, e espero não estar a cometer nenhuma inconfidência, manifestou-se contra a forma como algumas árvores eram podadas. Uhum. A junção desses dois factos é apenas uma contingência ou é algo propositado? É uma coincidência, não fazia a menor ideia que o nome Araújo estava associado a semelhante coisa. Eu sou Araújo por parte do meu avô paterno, que eu não conheci, infelizmente. A notícia que tenho é que foi uma pessoa boa, foi um médico notável e um tipo decente, um homem decente, e por aqui me fico. E espero que assim tenha sido, mas não tive possibilidade de o conhecer. Como tal, isso é uma mera coincidência. A questão das árvores, a par de muitas outras coisas, de facto foi objeto de um textinho meu, salvo erro, até intitulado espero que com alguma graça, com alguma ironia, Tristes Podas em Vozela, no caso, mas não é só em Vozela, infelizmente é pelo país todo. Parece haver uma espécie de aversão de qualquer coisa de destrutivo relativamente às árvores, porque
não sendo eu, obviamente, nem reclamando o estatuto de entendido em podas ou em silvicultura ou coisa que o valha, reivindico-me só na condição de cidadão, enfim, razoavelmente atento e informado, e quando se vê fazer às árvores aquilo que de facto, como digo, não é só aqui neste concelho, é na variedade dos concelhos do nosso país, não por acaso essas tristes podas são conhecidas como as célebres podas camarárias, que normalmente fazem brado ou por aí fora, e que curiosamente sobre elas os mais entendidos especialistas as criticam e as questionam como um erro crasso. Para mim é só uma questão mesmo de intuitiva quase. Se eu corto uma árvore imediatamente por cima do tronco, eu estou a impedir essa árvore de crescer em toda a sua plenitude, com tudo o que isso implica de exuberância estética, de importância ecológica, de sombra, portanto, eu estou a fazer uma coisa que, à falta de melhor, é uma tolice, é uma estupidez. Com certeza que há árvores e árvores, com certeza que há árvores no espaço público e, em particular, quando estamos a falar junto de estradas ou de passeios, que devem ser selecionadas para evitar que, através do seu porte, deformem muito as imediações e assim. Mas o que se faz, infelizmente, é muitas vezes, ou parece ser muitas vezes, independente dessas circunstâncias. E é uma pena. É uma pena porque, como de resto já escrevi, em muitos países, e nomeadamente alguns que às vezes são referências para nós, se for preciso, desvia-se estradas por causa de poupar determinadas árvores que existem ali há milhares de anos. E isso é património também. É património natural, é património estético, é património ecológico. E é uma pena a forma como... Não tenho uma explicação razoável para isso, mas é algo à semelhança de outras coisas que me indigna especialmente quando aqueles que mais deviam preservar determinados bens parecem ser os seus primeiros destruidores.